Está me vendo? Ah, agora sim, professora. Como vai? Muito boa tarde. A gente estava tentando Boa entrar com o perfil tarde. da BBTU Nacional. Está me Vai dar ouvindo certo. bem, professor Sid Perfeitamente. Clay? Perfeitamente, Maravilha, professora. Tudo certo. tá ótimo. Vamos dar início à nossa live. Primeiramente, agradecer em nome da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo a sua presença nessa tarde, iniciando o mês de dezembro com mais uma live da Revolt, uma rede que hoje possui aproximadamente 50 observatórios filiados à nossa rede. É uma imensa satisfação para nós que fazemos a Revolt e hoje estarmos recebendo a presidente da Associação Brasileira dos Bacharéis e Profissionais de Turismo, professora Lenora Schneider. A professora Schneider é turismóloga, assim como eu, temos muito orgulho, né, professora, dessa profissão que tanto nos Muito. encanta e que possui grandes desafios a nível nacional. Também é bacharel em Ciências Sociais e Econômicas pela PUC, especialista em Gestão Empresarial e Organização Pública e Privada, e possui uma série de atuações profissionais, dentre elas professora do curso de turismo da UBRA, IPE, Castelli, Univates, proprietária e diretora técnica da Nora Dutra, de Turístico e Negócios, e já possui uma série de ocupações, né, de experiências profissionais, atualmente presidente nacional da nossa querida ABBTU, presidente seccional da ABBTU Rio Grande do Sul, presidente do Clube de Arroz Amigo, conselheira do Conetur, CNT, FEComércio, Contur, Porto Alegre, e dentre outras várias atuações, professora, que seu currículo é muito grande. Se fôssemos falar, passaríamos a tarde toda, e eu acho que o pessoal está querendo lhe ouvir bastante nessa tarde, principalmente porque a ABBTU, né, a nossa associação tão querida, tem uma história de luta muito importante com relação aos profissionais de turismo. E aí, quando eu falo em profissionais de turismo, que a BBTU representa, seriam os bacharéis em turismo, os técnicos, tecnólogos, licenciados em turismo e profissionais também de outras áreas que acabam somando conosco nesse projeto muito importante de valorização das profissões relacionadas ao turismo e especificamente aos turismólogos. Para iniciar, eu queria que a senhora dissesse como surgiu a BBTU, qual a importância dela enquanto representatividade da categoria dos turismólogos, técnicos, tecnólogos e licenciados, uma vez que nós temos o caso do curso de licenciatura em turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é único no Brasil, inclusive, né? Sabemos que estamos passando por um processo de reformulação da nossa profissão, com muitos desafios, principalmente em tempos pandêmicos, inclusive com a valorização que devemos ter enquanto profissionais da área, as nossas entidades representativas. A BBTU conseguiu vários ganhos ao longo de sua história, desde lá dos primórdios, do primeiro curso de turismo da Embi Morumbi. Uma série de diretorias contribuíram para que nós pudéssemos termos voz a nível federal, diversas instâncias de governança, inclusive contribuindo de forma decisiva para a regulamentação da nossa profissão, que não foi da forma que desejávamos, na integridade, consegue ter esse engajamento desses profissionais dentro dessa perspectiva. Então, pode falar um pouquinho da nossa BBTU, dizer como ela surgiu e os principais ganhos que ela teve ao longo de sua história. Pois é, muito boa tarde a todos. Muito obrigada, professor Sid Clay, por essa oportunidade. Realmente, nós vamos falar um pouquinho da nossa BBTur, né, nacional.
que é uma entidade que a gente, desde que a gente se formou, né, a gente tem o maior carinho, isso faz muito tempo, né, eu estou falando da década de 70, professor, quando a gente foi criado o curso na Universidade, Pontifícia Universidade Católica do Estado do Rio Grande do Sul. Isso foi, eu estava na comunicação e surgiu em 71, né, essa oportunidade de eu sair de um curso de comunicação e partir para um desafio maior ainda. Imagina, a gente sabe que o pessoal da comunicação também tem os seus problemas, os seus gargalos, né? É muito difícil a gente pensar numa faculdade, né, de comunicação também na década de 70, onde a gente imagina naquele cenário onde eram importantes, era o pessoal do direito, o pessoal da engenharia, né? Já existia o curso de arquitetura também, já nesse momento, que era onde eu iria, né, caso tivesse passado na Universidade Federal, mas não tinha na Universidade Católica da PUC. Então, a gente iniciou esse processo e sabendo que era um desafio muito grande para nós, né? E foram muitas conquistas, né, durante esses anos todos, né? Então, surgiu em 78, 77, a BBTur surgiu no estado do Rio de Janeiro, através da universidade, e nós aqui fundamos a BBTur seccional, né, no estado, que era a Associação de Bacharéis em Turismo, primeiramente. E essa associação foi, então, criada em 78, aqui no estado do Rio Grande do Sul, do qual eu fiz parte da fundação também. Não atuei como presidente na época, até porque eu nem estava focada nisso, né, no associativismo, enfim. A minha função era exatamente me posicionar dentro do cenário das políticas públicas do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, imaginem, naquela década a gente começou a formatar todo um cenário, né? O que era importante para nós no momento era exatamente a questão da planejamento, principalmente, né? Primeiro a gente tinha que criar na verdade, na época eram zonas turísticas, né? Então não eram regiões turísticas, eram zonas turísticas. E isso foi o primeiro estágio, assim, do planejamento. E a gente tem que prospectar junto, né? E quando eu comecei, a gente trabalhava com uma equipe multidisciplinar também, né? Na Companhia Rio Grandense de Turismo. Então, a nossa equipe era formada por arquitetos, por engenheiros, nós tínhamos economistas, nós tínhamos geógrafos, pessoal que fazia os mapas na época também, imagina, eram desenhistas, faziam os mapas turísticos todos, né? Isso era maravilhoso, e eu sempre fui apaixonada por mapa, né? Eu também gosto muito de viajar, né? Nesse sentido, assim, que a gente começa a imaginar o mundo, né? Toda a ordenação do mundo, né? Através da nossa profissão, isso é maravilhoso. Então, a BBTur surgiu nessa década mesmo, né? Mas em 77, já temos hoje a nacional, já tem 33 anos, né, de atuação oficialmente, e ela surgiu com o primeiro presidente, né, o professor Álvaro Negrão, lá do Amazonas, ele foi presidente e as colegas do Rio de Janeiro, a Tânia Almena, junto com a Dorvalina, enfim, todas estavam ali trabalhando, né, nessa criação, porque os estados trabalhavam de forma individual, e depois surgiu, né, então, essa Associação Brasileira agora nós somos a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo, né, através do nosso reconhecimento também em 2012. Então, muitas coisas mudaram, né, e a gente realmente evoluiu muito. E imagina, nós fomos ter o nosso primeiro Ministério do Turismo em 2003, né, ou seja, é muito recente a nossa atividade. E toda essa organização, né, a gente realmente se coloca assim numa ciência, né, que ainda está se buscando os seus exemplos e, enfim, principalmente a gente buscava o conhecimento através da experiência espanhola,
né, no estado. Nós tivemos vários. Tivemos também, através da OEA, da capacitação, que era o Cicatur, era uma capacitação para o turismo, né, e eu tive a oportunidade de fazer essa capacitação também, e foram vários, poucos profissionais, mas assim, foram no Brasil, foi uma grande oportunidade aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Acredito muito, viu, professor Sid Clay, que a gente começou, né, através a minha trajetória também, através do Departamento de Estudos e Projetos, que era o departamento onde estavam os economistas, né, os engenheiros, aqueles que nós estávamos realmente pensando. E quando a gente planejava o turismo, a gente tinha essa oportunidade de ver, né, consolidar todos os aspectos socioeconômicos do turismo, né, que estavam relacionados. Então, na época, a gente começou, nosso grande guru na época era o Fuster, né? Era a nossa Bíblia, né, que a gente tinha no momento, era o Krippendorf, nosso sociólogo, ou seja, a gente foi buscando, não tínhamos ainda a ciência dos doutores, mestres aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também, né, que foram surgindo. Então, a nossa Bebetur hoje, ela tem a oportunidade, né, de mostrar o quanto nós somos importantes e que a gente faz parte dessa história. Acho que todos nós fazemos parte dessa história, né, professor? Acredito que hoje nós temos a Bebetur Nacional e tem hoje 17 mil afiliados. Não somos tão pequenos, né? São 17 mil profissionais pensando e provavelmente reivindicando, né? Cada um nos seus segmentos, seja na área da hotelaria, no agenciamento, na operação, nas consolidadoras, nos transportes, né, nos órgãos oficiais de turismo, e, enfim, é uma grande experiência de vida. É Né? sempre muito bom, professora Lenora, escutar essa fala, né, para materializar um pouco de tudo que a gente já somos de gerações diferentes, né? Mas de escutar um pouco do que a gente vê nos livros, leu nos nossos livros, né? Referência. Nós tínhamos no início uma grande dificuldade de entendimento do papel do turismólogo, né? Até porque sempre foi uma área muito multifacetada, né, uma mistura de várias áreas de conhecimento, e tínhamos no início uma dificuldade muito grande de profissionais específicos, turismólogos, né, na docência dos cursos superiores, né, para ministrar disciplinas específicas, e acabava que muitos cursos tinham que capitanear esses profissionais em outros departamentos, em outros cursos, que, embora contribuíssem de forma significativa para a formação dos turismólogos à época, ainda estavam engateando nesse conhecimento de uma atividade tão estratégica como o turismo, né? Isso foi mudando ao longo do tempo, acho que a Bebetur contribuiu muito com isso, né? Dentro dos seus CBTUs, os seus congressos brasileiros de turismo. Eu tive a oportunidade de participar de vários, onde a gente começou a disseminar que sempre os eventos promovidos pela Bebetur eram os principais encontros de profissionais e estudantes de turismo do Brasil, né? E a gente começou a escutar uma série de pessoas importantes falando sobre a nossa atividade, até porque nós tínhamos até uma dificuldade, como até hoje ainda tem, das pessoas compreenderem qual é o papel do turismólogo, né? O que é que o turismólogo faz, né? Porque muitos imaginam que nós somos profissionais que, embora a gente gosta de viajar, obviamente, né? Todo mundo gosta, e esse é o nosso grande objeto, né, de trabalho, mas a gente trabalha para que os outros se divirtam, né? Através de uma série de estratégias de planejamento, de gestão, para desenvolver atividade turística em estados, municípios, empresas privadas e etc. E eu queria que a senhora só fizesse um recorte de tudo isso, como era, né, antigamente, lá, já que a senhora acompanhou desde a década de 70, né? Nessa época eu ainda estava querendo nascer. Estava nascendo e eu já estava trabalhando. Olha aí, tá vendo?
E como está hoje, né? Esse profissional mais maduro, mais ciente do seu papel dentro da sociedade, né? Com uma associação que realmente possui sua história muito calcada no respeito e valorização da sua categoria. Isso é muito importante que se diga, gente, porque a BBTU, durante muitos anos e até hoje, é uma das únicas entidades que realmente luta pelos interesses dos turismólogos e técnicos em turismo, hotelaria, licenciados em turismo, a nível nacional e com suas seccionais, que também está passando por reformulações estruturais, assim como o próprio turismo e as formações superiores em turismo, né? Basta a gente fazer uma reflexão, segundo a professora Catambri, Tereza Catambri, ela alega que hoje somos aproximadamente 190 cursos superiores em turismo no Brasil, já chegamos a mais de 1.000, né? Teve uma época que tínhamos um boom, faltavam até professores, né, para ministrar disciplinas específicas de formação do turismólogo, mas eu acredito que hoje, como o professor Trigo mesmo muito bem coloca, né, não é que a gente esteja diminuindo, talvez a gente esteja melhorando, né, enquanto formação. A gente hoje consegue formar menos, mas com mais qualidade. Isso é muito importante que se diga, né? Porque também surgiram muitos cursos superiores que tinham até dificuldade estrutural e, como é um curso muito barato de se implantar, toda a faculdade queria lançar um curso de turismo, como estávamos na moda, né? Mas eu só queria que a senhora fizesse um comentário, que isso, até para os alunos que estão aqui presentes nessa live hoje à tarde, né? O turismólogo ainda seguirá tendo o seu valor dentro do mercado de trabalho? Com certeza, absoluta. A gente levanta essa nossa bandeira do turismo com muita garra, com muito orgulho, porque eu tenho certeza, assim, ó, nós temos um princípio, né? Eu acho que acreditamos muito que nós temos que aprender todo dia, né? Aprender a se posicionar. Eu acho assim, dentro que nós estamos buscando exatamente de um eixo muito importante, que é o planejamento e o posicionamento de mercado. A gente trabalha com isso, com produtos, mas eu acho que agora nós estamos falando produto profissional, né? O ser profissional, o ser turismólogo, é algo assim que precisa cada vez mais se posicionar dentro desse mercado nacional e internacionalmente falando. A nossa entidade, eu vejo assim, professor, que eu tenho 7 elementos que eu sempre trabalho na minha vida, né? Eu tenho que buscar o foco no crescimento, né, do setor e do profissional. Nós temos que ser cada vez mais especialistas, né? Nós somos especialistas e isso é fantástico, porque o mundo está se voltando, né? Não o generalista, mas sim aquele profissional, turismólogo, especialista em determinado segmento, em determinada conteúdo ou da sua paixão, né? Daquilo que ele pode realmente viver, né, da sua profissão, que hoje é bastante difícil. Às vezes as pessoas hoje vejo em outros cursos também, que às vezes as pessoas têm cada vez que especializar um pouco mais. E eu continuo estudando. Quero dizer para vocês, eu acredito que eu vou fazer também agora mais uma especialização na área da psicologia, que eu acho super importante. Essa é uma tendência hoje no mercado, é saber como vender, saber exatamente como identificar esse perfil desse consumidor, né? E acredito também que a gente tem que se superar sempre, né? Como entidade, principalmente, o que eu falo como presidente, né? A gente tem que expandir os nossos limites, porque realmente a gente não tem um limite. A entidade, a pessoa, ela não tem um limite. Quem se dá o limite somos nós mesmos, depende da gente, né? Acredito que a gente tem que se superar como entidade e a entidade nossa, na maior, né, a BBTur, ela está se posicionando. Assim que eu assumi a presidência,
eu comecei a enxergar que faltava um planejamento estratégico nosso, né? E que a gente tinha que crescer. E como nós somos poucos, todos somos voluntários, né, dentro da nossa área, a gente não está ganhando nada para ser profissional, digo, de uma entidade, não existe isso aí. Né? A gente trabalha com essa questão de ter uma marca. Né? Então, dentro desse nosso planejamento, nós começamos a nos reestruturar de acordo com os órgãos, com o Ministério. Né? Então, a gente, dentro daqueles 8 eixos que a gente trabalha, que é, né, o planejamento, a questão da gestão, a questão da promoção, do monitoramento, da questão da qualificação, cabe para nós profissionais. Se cabe para um destino, ele também cabe para nós profissionais. Né? Acredito muito, a gente só tem que mudar o verbo, ou seja, para, né, a gente se criar para nós mesmos as coisas que nos são importantes. Fazer o que gostamos e que amamos é fundamental, né? Porque a gente vai tá lidando com pessoas, né? Sempre. Sejam acima de nós hierarquicamente, né? Seja um professor, vai estar lidando com a sua direção, né? A reitoria e os líderes da instituição de ensino, assim como os alunos. Então, a gente está lidando com pessoas diretamente, por isso eu acho importante essa questão, né? A gente sabe da parte econômica, eu sou uma economista, sei muito bem o que a gente tem que trabalhar, né? Nessa cadeia produtiva toda. Mas o nosso conhecimento é algo que ele é ilimitado, eu digo assim, não tem um limite, a gente tem que estar atento às tendências de mercado, né? E sempre procurando comparar e buscar informações. Né? Então, é exatamente isso, dessa forma, nós começamos a Bebetur. Então, a gente criou, além daquele quadro estatutário, né, que nós temos hoje, nós temos as diretorias, nossos conselheiros em todas as regiões turísticas do estado, do Brasil, quer dizer, nós também temos que buscar os especialistas em determinados assuntos. Então, nós temos hoje, dentro da nossa entidade, nós temos uma diretoria da regionalização turística, né, aos moldes, alinhada ao Ministério, a coordenação geral do Ministério. E da mesma forma, nós queremos que todas as seccionais também tenham o profissional especializado no seu estado, né? Esse profissional, ele vai estar atuando, ele vai estar antenado, vai estar atento a tudo que está acontecendo. Criamos também, professor, a comunicação, né? A comunicação digital hoje, porque turismo se faz através da comunicação entre pessoas, né? E a nossa comunicação agora está sob uma liderança de um grupo muito importante, tá? A presidente da seccional Ceará, é a Silvia Guimarães, é a nossa coordenadora de comunicação. E ela vem trazendo há muito tempo, desde, acho que 2015, ela vem se especializando cada vez mais nessa mídia digital, que nós precisamos. Sim. Então, a gente, como tempos, né, novos tempos, né, professor? Nós estamos buscando... Nós precisamos de marketing. Marketing digital, o marketing não é mais aquele marketing que a gente tem, né, o tradicional. Hoje nós estamos buscando marketing digital, a venda tanto da instituição quanto do profissional e dos seus produtos, que é aquilo que ele quer vender. Como é que nós vamos fazer, né? Também temos uma outra diretoria de eventos, né? Temos a diretoria de marketing, né? E mercado, que está com o Sandro, que está nos ouvindo aqui. A Giovana está com a liderança do Observatório de Inteligência da Turística da Bebetur, né? O senhor também faz parte de nossa diretoria, ou seja, e nós queremos agregar cada vez mais, nós também temos que pensar no passado, né? Porque o passado nos diz muitas coisas para o futuro, né? Nós estamos buscando, através da professora também, Maria José Jareta, também esse resgate histórico. A Bebetur precisa ter um documento, ela tem que ter um livro dela,
né? São muitos anos de trabalho, de dedicação de todos nós. Né? Então, nós temos também as relações internacionais também que nós criamos, isso é importantíssimo, porque nós temos que estar antenados, né, com o que está acontecendo no mercado, né, dos continentes. Então, nós estamos trabalhando com isso. Temos também o Departamento de Cultura, do segmento do turismo cultural, né, que está com a professora Berenice também. Então, assim, ó, nós estamos, eu posso te falar assim, muitas coisas, mas é que realmente mudou nesse cenário, mudou exatamente isso, o nosso olhar, né? Eu acho que todos nós estamos cada vez nos fortalecendo um pouquinho mais. E aí, através da professora Tereza Catambi, né, ela hoje está na liderança do Fórum Nacional de Cursos de Graduação. E participamos nessa semana com ela, numa discussão muito boa com a AMTUR, né, com a Associação de Pesquisa, ou seja, o turismo tem que estar junto, a BBTUR tem que trabalhar. Pela primeira vez nós estamos trabalhando juntos, ou seja, mostrando a importância da AMTUR e da BBTUR. Porque nós juntos vamos chegar ao Ministério e vamos mostrar o nosso realmente valor dentro desse cenário. Né? Nessa perspectiva, professora, de unir esforços, né, eu acho que isso é muito válido por parte da BBTUR. A gente teve a oportunidade agora, durante o evento da Ampitur, ter o espaço BBTUR, o espaço Abratur, o espaço Rebote, né? Isso significa uma sinalização muito importante para dizer que nós do turismo não fazemos nada sozinhos, a gente não consegue fazer nada sozinho. Se a gente não começar a se juntar enquanto categoria, enquanto entidades representativas para fazer um turismo mais forte e melhor, a gente não vai conseguir ter vozes, né, que nos representem, que lutem pela nossa categoria. Eu queria falar rapidamente a respeito, para a gente entrar dentro da questão da própria rede, a respeito das próximas conquistas. A gente sabe que tem alguns projetos de lei que estão tramitando no nosso Congresso, né, tentando ampliar a nossa regulamentação, inclusive com a criação do Conselho Federal de Turismo e uma série de outras ações, né? Eu queria saber como é que está o andamento desse processo, o deputado que está tocando essa causa, nos representando enquanto entidade. Isso é muito importante que a gente saiba, porque eu sempre digo aos meus alunos, a gente tem que votar em quem defende o turismo, em quem defende a nossa categoria. Cada categoria deve ter sua representatividade. Então é muito importante a gente ter essas representações e valorizar essas pessoas, né, que de uma forma voluntária ou com compromissos assumidos anteriormente, né, estão lá lutando para que a nossa profissão seja valorizada. Só queria que a senhora fizesse só esse recorte desse novo projeto de lei, quais são as expectativas, como é que estão as votações, onde é que está, e Sim. mais ou menos em quanto tempo a gente poderia ter uma previsão de ampliação da nossa regulamentação. Sim, essa é uma luta bastante antiga, acho que desde 2015 nós vemos quando surgiram esses projetos de lei, né? E hoje nós estamos falando com vários deputados, e inclusive com o Senado. Encaminhamos aos senadores, a BBTUR encaminhou este ano o nosso dia, né, as nossas conquistas, que a gente já tem o nosso dia do turismólogo, né, o Dia Nacional do Turismo, são conquistas nossas, né, isso foi tudo trabalho de muitos anos, de muita discussão, de muitas assembleias, debates entre a nossa luta, e nós tivemos agora na nossa Semana do Turismo, agora em setembro, tivemos uma luz no final do túnel, né? Que através do Ministério do Turismo, através da liderança do nosso secretário nacional de competitividade, que é o William França, e nós tivemos uma live muito importante
gente colocou, e ele nos deixou assim mais tranquilos com isso, porque eles sabiam de todos os PLs, estão acompanhando o Ministério, eles estão acompanhando juntamente com a nossa entidade esse passo a passo, né? Porque realmente são muitos anos, imagina, nós estamos em 2020, vamos entrar no 2021. Então, é luta e luta, né? Nós temos um acórdão pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, onde ele aponta, através de uma pesquisa, a importância do turismólogo ter o seu conselho federal, né? E esse acórdão nos deu, assim, nós tivemos lá no tribunal também, conversando com o ministro, e o ministro nos apontou isso, né, que nós podemos buscar através do executivo, porque existe vários encaminhamentos, às vezes vai o encaminhamento do projeto de lei vai via legislativo ou ele vai pelo executivo. Tivemos alguns gargalos, né, junto ao Ministério do Turismo, e eu fico muito triste quando nós fomos vetados no artigo 1º da nossa lei, onde diz quem é o turismólogo, né? Então, mas imagina se a gente não sabe por que o Ministério do Turismo não nos disse quem é o turismólogo, né? A atuação. Em função de medo de reserva de mercado, enfim, isso é uma grande bobagem, porque nós estamos atuando de forma muito forte, né? Muito tecnicamente, eu digo assim, nos posicionando nesse mercado, e isso, agora mesmo nós falamos com o deputado também, e eles agora entram em recesso, agora o mês de dezembro, já estão em recesso, dezembro e janeiro, mas em fevereiro nós estaremos lá em Brasília, lutando com os senadores e com os deputados federais, né? Está na comissão CCJ esse projeto. Lutamos também que nós não aceitamos fazer parte do conselho de administração, porque turismólogo não é administrador, ele é muito mais que isso, né? Ele é muito mais, tem muitas outras áreas que ele pode atuar, né? Não só na gestão, né? Mas assim como um grande planejador, um grande idealizador de políticas públicas para o Brasil. Nós temos um cenário que eu gosto muito de dizer, mas nós temos mais de 5.000 municípios turísticos, né, hoje, de interesse turístico, 333 regiões turísticas para atuar, e precisam exatamente das nossas considerações com relação à sustentabilidade, né, professor? Eu acho que existe duas palavras que eu tenho falado bastante, já falo há muito tempo, mas a questão da sustentabilidade e agora da governança. E a governança, ela é fundamental, e a governança, ela é pública ou privada, né? Ela hoje é uma palavra-chave para nós. No momento que a gente tem um grupo, né, as instâncias de governança, atuando de forma regional, buscando essa liderança e mostrando os caminhos do certo, o caminho certo a seguir para aquela região, para aquele município, muda totalmente, né? As lideranças hoje, por isso nós estamos atuando nos conselhos municipais de turismo, nos conselhos estaduais, estamos atuando no Conselho Nacional de Turismo, estamos junto às frentes de parlamentares de turismo, né? Nós estamos, e esse é o caminho, nós temos realmente que ter representatividade em todos. E nós não aceitamos ouvir, assim, o turismólogo, quando eu falo alguma coisa, a gente parte, né, exatamente de uma forma assertiva, né, mostrando a importância tanto do setor, que hoje é a solução, acreditamos muito na solução econômica, através do nosso país, né, nosso país continental, que tem tudo, além do calor humano, das pessoas maravilhosas, nós temos belezas e temos cultura diversificada, né? Então, é um processo muito interessante. Eu acho que foi feito muito investimento nesses anos, professor, na questão de infraestrutura, né, turística. Hoje nós temos acesso, nós temos aeroportos, nós temos infraestrutura para o bem receber.
né? Nós podemos receber, talvez tenhamos alguma dificuldade na questão do idioma, que eu acho que isso é uma grande falha do nosso Brasil, que quando a gente vai para o exterior, as pessoas falam o idioma deles, mais o inglês, né, universalmente falando. E isso é fundamental. E aqui nós, aqui mais no Brasil, mais sul, nós temos muito forte o espanhol, porque nós somos vizinhos, né, dos estados aqui do sul, somos vizinhos dos países que têm o espanhol como língua, né, então, oficial. Então, isso é importante, eu acho que o Brasil tem que qualificar cada vez mais os seus profissionais com idiomas, né. Não tem como um município, se ele tem uma vocação industrial, onde ele é forte, ele pode não ter tantos atrativos, mas ele é conhecido internacionalmente pelo seu produto, que está produto com origem, com toda a procedência, com toda a certificação. Então, pode partir. A gente parte de um grande, por exemplo, aqui, vamos falar um calçado. Hoje nós somos conhecidos, né? Eu também tenho o Arroz Amigo, eu sou presidente dessa confraria, tenho muito orgulho quando a gente criou em 1994 o Clube do Arroz Amigo, que foi o primeiro evento, né? Um evento, não digo social, mas um evento institucional, onde a gente buscou a solidariedade. Eu acredito cada vez mais que hoje os eventos que estão no calendário dos municípios, dos outros estados, eles também têm que buscar solidariedade, onde as pessoas possam trazer para os nossos irmãos, né, que são mais necessitados, seja 1 quilo de alimento, qualquer uma roupa, o que for, mas a gente não pode, não só, eu acredito muito nisso, professor Sid Clay. Eu acho que esse é o grande assunto hoje do mundo, é que a gente tem que olhar, quando alguém bate na tua porta pedindo uma água, que seja, a gente não pode se negar, sabe? Então, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de tanta tristeza, né, dessa pandemia toda, a gente tem que dizer assim, olha, eu tenho que dar graças a Deus que eu estou aqui na minha casa, estou sentada, estou no meu trabalho, eu tenho trabalho. E muita gente não tem oportunidade. Isso. O Então, Sandro, esse olhar... O Sandro, ele coloca justamente dentro da sua fala, professora, que sem turismólogo não há desenvolvimento turístico. A gente tem uma série de perguntas aqui para fazer. Eu acho que o tempo é muito curto para tanta coisa. E eu quero entrar ainda na questão da própria rede, né? Mas sim, da rede. Aqui de Márcia, que ela coloca a categoria, rapidamente. A categoria promotor de turismo local seria o turismólogo no enquadramento da criação do microempreendedor individual, MEI? Sim, nós estamos lutando agora, que nós já tivemos o Cadastur, né, junto ao Ministério do Turismo, e nós estamos resgatando o Cadastur para os profissionais de turismo, porque quem é profissional que tem o seu CNPJ como pessoa jurídica, ele pode inclusive estar trabalhando na sua casa, no seu home office, mas ele tem com certeza o direito de ser um prestador de serviço, assim como outros demais, né, porque ele está trabalhando na condução dessas políticas também. E acredito que o microempreendedor, ele realmente se enquadra também. Nós temos provavelmente muitos profissionais, como os guias de turismo, né? Sim. São outros profissionais que também estão lutando por isso, né? E nós sempre apoiamos os turismólogos, porque muitos somos exemplos para esses guias de turismo. Nós somos professores dessas áreas, né? Do guiamento, que é tão fundamental. Tu perguntasse para mim... O nosso querido Eusário, que foi nosso presidente da BB... O nosso querido Eusário, que foi nosso presidente da BB há alguns anos, né? Sim, maravilhoso. Era vice-presidente do Eusário, né? E eu digo assim, ó, eu tenho uma hora... Sim. Eu tenho uma hora, eu digo assim, orgulho... Ele coloca que o último planejamento estratégico do turismo foi em 2018. Veja como as coisas mudam, né? Olha, a gente começou um ano com expectativa de recordes no turismo, né?
E aí veio toda essa pandemia, lembrando que o turismo tem uma característica que é chamada de sensibilidade a acontecimentos externos. A gente diminui drasticamente o fluxo turístico, terremotos, maremotos, guerras civis, doenças, né, que foi o caso da pandemia. Isso afeta até porque estamos em um sistema muito aberto, onde sofremos interferências externas consideráveis. Mas para a gente não perder esses últimos minutos, eu não poderia deixar de falar da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, né? É a grande cartada dessa live, né? Essa união entre a rede e a BBTU, na promoção dessas pesquisas, tanto de natureza acadêmica, mas também de pesquisas de mercado, que a rede muito bem vem desenvolvendo. E eu queria saber da senhora qual a importância, na sua visão, da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, que possibilidades nós poderíamos desenvolver, além do Observatório de Inteligência do Turismo da BBTU, que é uma equipe que faz parte de outros observatórios de turismo da rede, estão contribuindo, como a professora Giovana, o professor Cláudio, lá do Paraná, Ana Paula, Rafael, né, contribuindo nessa elaboração, aí que tem que puxar as orelhas da professora Giovana, porque já está pronto, viu? E ela está aí segurando algumas reuniões aí, mas enfim, puxa aí a orelha da professora Giovana para marcar logo esse encontro para a gente logo apresentar como foi pensado esse observatório, porque sem dados, professora, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Sem dados, a gente nunca vai saber quantos somos e quanto representamos. E se a gente não sabe quantos somos e quanto representamos, jamais a gente pode chegar a um gestor, quer seja federal, municipal, estadual, e exigir mais para a nossa categoria. Porque a primeira coisa que eles vão falar, e isso serve também para a iniciativa privada, quantos vocês são, né? Quanto que você gera no Brasil? Quanto que você gera nos estados? A gente tem uma grande dificuldade hoje de números, né, relacionados ao turismo. Em muitos estados não sabem nem quanto o turismo representa nos seus PIBs estaduais. O próprio Ministério do Turismo tem dificuldade de fazer essas projeções porque não tem os dados estaduais, não tem os dados municipais. Somos mais aproximadamente 5.000 municípios turísticos, imagine que os maiores eles possuem esses dados, os menores não sabem nem o que o turismo representa. O turismo é bom, mas é bom como? Queria só que a senhora fizesse essa finalização. Nós temos 7 minutos, né? Só 7, tá. Infelizmente. Dessa união, desse compromisso da BBTU com a Reboot para o fortalecimento da nossa categoria. Olha, eu quero cumprimentar vocês, a Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, a BBTUR com certeza reconhece, cumprimenta e é o grande, eu acredito que é a grande sacada nossa para os profissionais envolvidos e para os destinos e para as instituições. Eu acredito demais na questão do observatório. A gente vem trabalhando há muito tempo nisso, através da conta satélite, quando a gente também trouxe para essa questão, junto à Organização Mundial do Turismo. Eu estive lá na OMT, busquei conhecimento lá através das publicações, que não são muito baratas, e a gente vai buscar alguma coisa, a BBTUR para nós seria muito caro. O nosso sonho era exatamente também estar vinculado à Organização Mundial do Turismo, mas quem sabe a rede consiga, né, essa é uma meta, eu acredito para nós, que a gente seja reconhecido internacionalmente, a rede brasileira, né? Estamos juntos sempre nessa questão, porque os dados são fundamentais. Hoje a gente não vai para frente se a gente não tiver tecnologia, se nós não tivermos dados e se a gente não considerar as pessoas, os profissionais, né? Quem faz o turismo, quem gera o turismo, quem organiza, quem ordena, somos nós, né? Todos, não só os bacharéis em turismo, mas também os provisionados, todos os profissionais que já têm o seu conhecimento.
Nós temos até eu falei para a Giovana, que nós tínhamos um conhecimento muito grande com o pessoal de Portugal, né? Então, Portugal tem a rede deles, eu conheci o grande professor também da universidade lá de São Miguel, e ele esteve aqui, eu acompanhei ele levando a Gramado, ele disse que estaria em Foz do Iguaçu, onde Foz do Iguaçu também tem um polo muito forte, né, nessa questão com a universidade, mas eu acredito muito como um vetor estratégico. A rede é um vetor estratégico de atuação. Eu diria assim, ó, nós temos que observar para monitorar, né? Nós temos que observar para informar, nós temos que observar para estudar, nós temos que observar para formar opinião também. Mas também eu acho que a gente precisa também, a rede precisa observar para aconselhar, né? Quando chega um novo gestor, e agora nós estamos nesse novo momento dos novos prefeitos, novos secretários de turismo, eu acho que esse é um momento estratégico da rede para informar que cada município tenha o seu observatório, né? Que a rede possa ser a grande motivadora desse novo momento, desse século, né? Eu acredito muito mesmo. Eu quero, assim, ó, fiquei muito feliz quando a gente teve a aceitação por parte de vocês de criarem e ajudarem. Nós vamos mostrar, nós seremos exemplo, né, como entidade. Nós queremos estar junto com vocês nessa rede brasileira e queremos mostrar a todos os profissionais o que deve ser feito, né? Os dados são importantíssimos, muito. Os indicadores, nós não podemos falar, termos resultados se nós não tivermos meta nem indicadores, né? Socioeconômicos, da sustentabilidade, sempre buscando a questão da Agenda 2030, que é o nosso mote, a nossa grande diretriz, acordando com os 17 ODS, nós estamos trabalhando nessas questões. E eu acho que eu quero desejar a vocês, né, da rede, muito sucesso, a todos, para vocês muito sucesso, muita luz, né, nesse caminhar, e acredito que nós vamos ser exemplo também, a Bebetour tem que ser exemplo para buscar através do Cadastur, né, nós vamos buscar o Cadastur, quem são os profissionais e quem pode atuar nesse grande projeto da rede. Professora, para finalizar, né, além de, antes de fazer as considerações finais bem rapidinho, a gente está praticamente terminando para a gente não cair, porque eu detesto lá quando a gente cai no meio da fala, né? Mas dizer que a rede está à disposição da Bebetour, como, né, todo mundo sabe, agradecer sua presença, representando a nossa querida Bebetour Nacional, dizer que estamos sempre à disposição, enquanto Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, enquanto Observatório de Turismo do Rio Grande do Norte. Nos sigam, desculpem, no nosso Instagram, @observaturne, né? Informar que no ano que vem, nos dias 1 e 2 de julho de 2021, se Deus quiser, todo mundo vacinado, estaremos realizando no Centro de Convenções de Natal o 5º encontro da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo. Então, de antemão, todos estejam convidados, vai ser um momento muito interessante de debates, mesas redondas, exposições, um espaço novo, muito bonito. Estamos organizando aqui, em parceria com a Reboto, a Observaturne e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, um evento com muito amor, muito carinho para receber todos vocês. E quem sabe, né, no futuro, ser um evento que, junto com o Congresso Brasileiro de Turismo, possa voltar àquela era, né, dos grandes eventos do turismo. E, se Deus quiser, esse é o nosso sonho, né, enquanto profissionais. Para finalizar, eu queria que a senhora, eu vou lhe fazer algumas perguntas e a senhora só responde com uma palavrinha para a gente depois só deixar nossas considerações finais, tá? Sim. Um sonho. Tá. Sonho? Ai, a nossa regulamentação. Um nome. Um nome? Ai, meu Deus, nome, para mim, Brasil. Uma ambição. Ai, uma ambição. Eu
Não tenho uma ambição, eu tenho a certeza dessa minha caminhada, sabe? Eu sei que eu estou no caminho certo, passo a passo certinho. A Bebeto do futuro. Ai, a Bebetor do Futuro, reconhecida, aplaudida por suas ações, por sua importância. Que bom, professora. Então, em nome da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, a gente agradece a sua participação mais uma vez. Dizer que é sempre muito bom fazer que nem o professor Herbert, prosar, né? Ter uma prosa com a senhora, né? Sempre a gente aprende bastante dentro desse contexto do turismo nacional, internacional e até aí do Rio Grande do Sul. Minha família é toda do Rio Grande do Sul. Eu conheço bastante a região de vocês. Né? E dizer que é sempre uma satisfação para nós que estamos no Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, estar nos conduzindo junto com a Rebot essas ações de entrelaçamento de redes, divulgação das nossas pesquisas, do nosso trabalho, e agora com um parceiro, né, através do que a senhora colocou, um parceiro muito importante, que seria a nossa Bebetu e suas seccionais. Tá? Então, Com prazer em nome da certeza, Rede pode contar Brasileira. conosco. Agradecemos. Pode fazer suas considerações finais. Temos menos de um minuto. Olha, então de norte a sul, de leste a oeste, eu gostaria de dizer a vocês que o nosso trabalho é o mesmo, o nosso esforço é o mesmo, a nossa paixão é a mesma. Quem é turismólogo é um profissional totalmente diferente dos demais, né? Porque a gente tem, além do conhecimento, a gente sabe da importância que nós temos dentro desse cenário estadual, né? E essas seccionais todas que têm se movimentado, eu só quero dar parabéns a todos as seccionais, aproveitar e dizer a vocês que nós vamos chegar lá, juntos, né? Juntos a gente é mais forte, juntos a gente vai conseguir conquistar, né? Fazemos parte dessa constelação brasileira, né? Desse cenário, desse universo, mas a nossa entidade ela tem que brilhar muito. E junto com vocês, com a Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, nós vamos chegar lá. Eu acho que o caminho é esse, né? Através da rede, com toda a sua metodologia, a sua forma de atuar, e nós com os profissionais, vamos cada vez mais se aproximar e nos capacitar. Estaremos com certeza no grande, amado Rio Grande do Norte o ano que vem, se Deus quiser. Amém. Então, professora, em nome da rede, um abraço virtual, né? E muito obrigado a todos que participaram dessa live, e estaremos promovendo outras na sequência. Espero que todos possam participar também. Boa tarde a todos, obrigado, Junto professora, conosco. e Um até a abraço. próxima. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau.